Evangelho de Mateus 7, aqui é o verso 24. O verso 24 ao 27. Vou ler novamente. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? O texto em questão são palavras do nosso Senhor Jesus, onde ele faz uma comparação de dois modelos de alicerces, de dois tipos de estruturas, ou de dois tipos de fundamentos. Jesus, quando ele começa a dizer essas palavras, ele estava acabando aquilo que nós conhecemos o Sermão do Monte. Ele estava terminando de dar instruções. Ele estava terminando de pregar a sua doutrina. Justamente por isso que ele começa esse texto dizendo: pois aqueles que escutam as minhas palavras. Quais palavras? Quando ele, mais adiante, ele fala assim: e aquele que ouve estas minhas palavras, estas, quais estas? Estas que ele havia acabado de pregar, que nós hoje na nossa Bíblia encontramos no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Então Jesus pregou este sermão, Jesus pregou estas palavras, como que querendo dizer: esta é a minha doutrina, este é o meu ensino, estas são as minhas palavras, e é estas palavras que vocês devem ouvir de agora em diante. Não é mais Moisés, não é mais os profetas, mas é as minhas palavras, estas. Aquele que ouvir estas palavras, eu vou ir a praticar, eu vou fazer uma semelhança, uma comparação. É como se alguém construísse uma casa sobre a rocha e viesse os fortes ventos, as fortes tempestades, e ela não fosse abalada. Agora, aquele que ouve, mas não pratica essas palavras, não as cumpre, é aquele que faz o alicerce, a estrutura da sua casa na areia. O fundamento, o alicerce, ele não tem condições de suportar um forte vento. Quando vem este vento, logo esta casa é derrubada. Por isso que hoje, quando nós vemos na televisão, quando as enchentes derrubam casas, quem estão em morros e montanhas, é porque ali não é o lugar ideal para construir casa, para alicerçar casa na terra. Então a primeira tempestade vai causar avalanches de terra, e isso vai derrubar a casa. E Jesus faz essa comparação a nós. Hoje nós temos que alicerçar a nossa vida. Na onde? Na palavra do Senhor Jesus. Hoje nós temos que ouvir a palavra dele e colocá-la em prática. Nós temos que ouvir a palavra dele e vivê-la. Porque vai vir a hora que virão os fortes ventos. Existirá a hora
que virão algo que vai tentar nos derrubar. E um dos ventos que tem derrubado muita gente é um que Paulo disse lá em Efésios. Quem quiser acompanhar, Efésios capítulo 4, eu vou ler do verso 11 ao 16. Efésios capítulo 4, do verso 11 ao 16, Paulo cita um exemplo de um vento. De um vento que, se as pessoas não estiverem preparadas, esse vento a derruba. Lá em Efésios 4, verso 11, Paulo diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. O texto de Paulo é muito importante. Ele dá um exemplo de como nós devemos estar firmados na rocha, bem alicerçados, para que os ventos também não nos derrubem. E ele fala que é por isso que o Senhor Jesus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores. O Senhor, ele incumbiu a cada um, segundo a sua capacidade, uma missão. E essa missão justamente é de cuidar da palavra, de cuidar da pregação do Evangelho, de se preocupar em construir alicerces firmados na rocha. Então hoje nós vemos homens de Deus pregando o Evangelho, pastores, porque o Senhor o constituiu para pregar a palavra, a fim de construir alicerces firmados sobre a rocha. Por isso que o Senhor deu-nos para essas funções, como diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos, da igreja, para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo, até que nós vamos chegar à medida completa, à estatura completa que é Cristo. E ele fala que isso também é importante, por isso que ele constituiu homens que têm capacidade de manter esse fortalecimento no corpo de Cristo, esse aperfeiçoamento dos santos. Um dos motivos que ele constituiu é para que homens de Deus, cristãos, os santos, a igrejas, não seja levados em qualquer roda, em qualquer vento de doutrinas, por homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Um dos ventos que tem derrubado muitos cristãos, um dos ventos que tem derrubado os homens que aparentemente estava bem alicerçado, é o vento de doutrinas de homens que enganam fraudulosamente. Este vento tem derrubado. Esses dias eu recebi um e-mail de uma irmã pedindo oração pela família dela. Depois de 40 anos que estavam na igreja batista, passaram a congregar em uma seita. Depois de 40 anos na igreja batista, foram levados pelos falsos ensinos, pelo vento de uma doutrina de homens. Eles foram levados, mas porque não estavam bem alicerçados. E essa moça me pediu oração
ajuda em oração para que nós também orássemos. Porque eles estavam pressionando ela, que era para ela ir também. E ela falou, não vou para isso não. São pessoas que não estavam. O tempo em que a pessoa está batizada, o tempo que uma pessoa está na igreja, não significa que ela está bem alicerçada. Você vai saber se alguém está alicerçado na palavra de Deus, na verdade de Cristo, é quando vem o vento. Às vezes passou 40 anos dentro da igreja, mas nunca veio o vento sobre ela. É a hora da prova, é a hora que vem o vento que você vai saber se você está bem alicerçado. Então, eu fiquei muito assim, poxa, 40 anos numa igreja batista, que é uma igreja séria, que tem compromisso com a palavra, que tem homens de Deus. A questão é o alicerce. Onde que estava firmada a estrutura, o fundamento de tais pessoas? Eles ouviam a palavra, mas não colocavam em prática. Ouviam, mas não viviam. Viviam por aparência, porque a prática da palavra, ela é interior e ela vai refletir no seu exterior. Tem pessoas que colocam em prática no seu exterior, mas no interior é vazio. Então o vento vem e derruba. Então a nossa missão é se alicerçar na rocha, é se alicerçar na palavra de Deus, é fazer como o apóstolo Paulo diz aqui, seguindo a verdade em caridade ou em amor, para que a gente cresça em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, todos nós juntos, bem ajustados e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O apóstolo Paulo dá uma lição de como se proteger disso. É estar juntos, é estar unidos, é estar sempre seguindo a verdade em amor, a verdade de Cristo, porque Ele é a cabeça. É estar tendo o Senhor Jesus como nosso alvo e objetivo, tendo todo o cuidado, tendo toda a cautela, porque o Senhor Jesus constituiu homens aí que têm aí a missão de levar o Evangelho para que este corpo tivesse um bom alicerce, para que este corpo tivesse alicerçado sobre ele, sobre a palavra, para quando vem esse tipo de ventos, essas falsas doutrinas, esses falsos ensinos, não sejamos levados. Mas para a glória de Deus, nós temos buscado nos alicerçar sobre a rocha. Para a glória de Deus, nós temos buscado nos alicerçar sobre a rocha que é a palavra. Nós temos buscado aí o aperfeiçoamento, como ensinam as Escrituras, e nós vamos continuar nos alicerçando, nos unidos em amor, como ensina a palavra de Deus, para que nós possamos crescer juntos e chegarmos à estatura completa de Cristo. Este é o nosso objetivo. Se todos tiverem esse intento no coração, pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for, que nada, nem ninguém pode ser abalado por esses ventos, porque nós estamos firmados em Jesus, que é o nosso fundamento para a glória de Deus. Amém?